A reflexão está dividida em 3 partes. A primeira sobre a presença laical na história dos sínodos, concílios. Segundo, a prática sinodal na América Latina. E terceiro, interpelações da história dos eventos sinodais à teologia e ao direito. Primeiro tópico, então, a presença laical na história dos concílios. Há uma opinião generalizada de que os mais antigos sínodos episcopais tenham começado na segunda metade do século II, devido à crise montanista, e a propósito da data da Páscoa. Atualmente, porém, a teoria mais abalizada, e para isso os historiadores usam boa e usam bem a documentação existente, é que quando os bispos vizinhos se reuniam para participar da escolha e da ordenação de um novo bispo numa igreja local, aí nós teríamos o núcleo germinal da praxe, né, sinodal, que, claro, depois floresceu a partir do século II. Então, aí nós teríamos a seguinte sequência, indo para a parte, já na segunda página de vocês, né? Algumas coisas são certas. Primeiro, as igrejas locais se reuniam para debater e resolver situações particulares que as afligiam individualmente. Segundo, os bispos de uma mesma área se encontravam por ocasião da ordenação de um novo bispo numa igreja local. Terceiro, os bispos de comunidades próximas se reuniam também para deliberar e tomar decisões comuns sobre certos erros, heresias e cismas que afligiam suas ovelhas. Quarto, os bispos eram os sujeitos dessas reuniões, que contavam, porém, também com a presença de presbíteros, diáconos e leigos. E quinto, esses sínodos se consideravam as testemunhas da tradição e sua autoridade dependia da aceitação de suas decisões pelo conjunto da igreja, ou das igrejas, não é? Então, nesse sentido, não é que um concílio maior ou menor, mais ou menos representativo, não é? Gozasse de uma autoridade especial. A autoridade era dada a posteriori pela recepção feita pela igreja, não é? Eles usavam a expressão sínodos perfecta, ou concilium perfectum, né, para dizer aquele cujas decisões principais tinham sido acolhidos pela igreja, tinham sido recebidos pela igreja. Concílios imperiais. A partir do momento em que o cristianismo foi declarado lícito, a unidade e a ordem no interior da igreja passaram a interessar também ao chefe do Estado, o imperador, que era, não é, o sumo sacerdote das religiões do império. E quando se dá liberdade ao cristianismo, na verdade se dá liberdade a todos os outros cultos pagãos, não é? E o imperador é o sumo sacerdote desse conjunto das religiões. O primeiro concílio, convocado por Constantino, não foi aquele de 325 em Nicéia, mas o de Arles, em 314, onde ele convoca 33 bispos de todas as regiões do Império do Ocidente para tratar da querela dos donatistas, a validade do batismo dos heréticos e a fixação da data da Páscoa. Então, aqui nós temos uma primeira reviravolta, não é? Se os concílios da igreja, digamos, anterior, não é, ao século IV, eles eram concílios de bispos, não é, e presididos por bispos, etc., aqui nós temos o imperador que toma essa iniciativa, não é? Então, um pagão
Ele era convertido, mas ainda não tinha sido batizado, só foi pouco antes da morte, e ele convoca um concílio da Igreja Católica. Nicéia, em relação a Nicéia, o importante seria dizer o quê? Primeiro que, de novo, quem convocou não foi o Papa, que na época era Silvestre, não é? Há um historiador que diz que o que o Papa Silvestre não fez como Papa é mais significativo do que ele realmente fez, não é? Justamente por causa dessa situação relacionada com Nicéia. Então, ele não pôde estar presente, ele envia 2 presbíteros como legados, ele não teve propriamente nenhum papel ativo no andamento do concílio, não o convocou, não esteve presente, não o presidiu. Quem o presidiu não foram os legados, mas foi o bispo Ósio de Córdoba. Os representantes dele assinaram as atas do concílio, mas não depois do bispo que o presidiu e antes dos outros bispos, mas assinaram em qualquer lugar aí da sequência das assinaturas. Ário defendeu pessoalmente a própria posição, né? Era um presbítero. É certo que filósofos leigos devem tê-lo apoiado na apresentação dos seus argumentos. E uma figura que sobressai no Concílio de Nicéia é Atanásio, que ainda é diácono, né? Que intervém várias vezes contra as posições arianas. Agora, não consta que algum leigo tenha tido direito a voto, né? Mudando de página, acho que já tinha mudado, né? Saltando essa lista aí dos concílios da Antiguidade, nós vamos para, então, temos Éfeso, depois temos Calcedônia. Em Calcedônia acontece uma coisa muito interessante também. O Papa não está presente, ele envia 5 legados. Agora, quem de fato administra o concílio são 6 comissários imperiais. E na 6ª sessão, que é o ponto culminante do concílio de Calcedônia, aquela famosa definição de Calcedônia, com os 4 advérbios, etc., não é? Então, essa sessão teve como presidentes 2 leigos. A Pulquéria, irmã do imperador Teodósio, e, desculpe, Teodósio, não, aí já passamos, né? Afinal, irmã de Teodósio e o esposo dela, Marciano. E eles, terminada, então, a votação sobre a questão essencial de Calcedônia, eles colocam ainda na agenda uma série de outros assuntos que serão, na continuidade, tratados pelo concílio. Hoje de manhã, não se usou esse termo, mas é célebre na teologia dos ministérios o cânon 6º de Calcedônia, que é aquele que proíbe as ordenações absolutas. A ordenação absoluta é ordenar um presbítero sem a sua comunidade, ordenar um bispo sem que ele tenha a sua igreja, digamos, na linguagem atual, diocese. Quando surge a crise iconoclasta, quem atuou de forma institucional foi a imperatriz Irene, esposa de Constantino V, que era iconoclasta. E ela era imperatriz regente, não é? Então, ela reúne em Nicéia, em 387, o 2º concílio de Nicéia. E a gente sabe que as decisões foram favoráveis à representação, né, e ao culto das imagens, não como culto de latria. Acontece que, agora, já no Ocidente, Carlos Magno, ele investiu contra o caráter ecumênico de Nicéia, do 2º concílio de Nicéia, justamente aquele que tinha sido convocado e dirigido pela imperatriz Irene, não é? E com isso ele complica as relações com o Oriente, não é, que progressivamente vão se tornar cada vez piores. Ponto 1.3,
entramos nos concílios medievais da cristandade ocidental. Então, a partir do cisma do Oriente, 1054, não houve mais concílios dos quais participassem bispo do Oriente e do Ocidente conjuntamente. Então, de um lado, continuarão havendo os concílios orientais, não é? E do lado do Ocidente vai haver também concílios, né? Mas vão ser próprios de cada uma das duas grandes confissões, não é? A ortodoxia no Oriente e a Igreja Católica, agora no sentido confessional, no Ocidente. Aí nós temos os chamados concílios medievais da cristandade ocidental, não é? Eles são de duas formas, e nesses concílios o poder do Papa é muito grande, e a presença dos leigos também é maior e maior do que nos concílios anteriores, e ela é também constante. Isso, porém, também não significa que os leigos participassem das decisões, não é? Eles eram convocados a diversos títulos, por diversas razões, não é? Mas não é que eles decidissem com os bispos, não é? Se a gente olhar para a Espanha, para a França, para os países anglo-saxões, depois, portanto, das invasões barbáricas, aí nós temos também uma série de concílios, e desses concílios participam também leigos, não é? O mais célebre deles, o concílio de Orange, 529, não é? Que é o concílio antipelagiano, um concílio numericamente pequeno, não era ecumênico, mas foi um concílio decisivo, porque dirime a questão da iniciação da justificação e da salvação, não é? Já pela graça e não como obra do próprio ser humano autônomo, digamos. E aqui nós temos, então, por exemplo, na ata de Orange, temos 8 assinaturas de leigos que apõem, não é, a sua própria assinatura, a expressão homem ilustre consentiu e assinou. Não é? Quer dizer, uma tomada de posição aí, indicando o título pelo qual ele estava aí, né? Dando um salto agora, com leigos e leigas no Vaticano II. Aí todo mundo já conhece, não é? O Papa convocou leigos como auditores, leigas como auditrices. Além dos leigos e leigas católicos, havia observadores ortodoxos, protestantes, reformados, etc., etc. Alguns desses leigos falaram em sessões solenes do concílio, não é? Mas a atuação mais importante deles foram nas comissões, porque nas comissões participavam com teólogos, bispos, da discussão de temas, na verdade, preparando aquilo que depois seria enviado aos bispos, lá por todo aquele processamento interno do concílio. O Vaticano II, por que chamou a atenção o fato de haver leigos e leigas no Concílio Vaticano I? Porque no Concílio de Trento não houve nenhum leigo. Apenas quando o concílio se deslocou para Bolonha, um erudito leigo, conde Lodovico Nogarola, ele tomou a palavra, né, dirigindo a palavra, então, aos bispos reunidos no Concílio de Trento. O Concílio de Trento, na verdade, foi, digamos, um concílio de bispos e teólogos. Havia um bom grupo de teólogos e os teólogos não votavam, mas os teólogos, digamos, como que preparavam e ajudavam os bispos, né, na elaboração dos vários decretos, etc. E o Concílio Vaticano I, então, foi um dos um concílio dos bispos, não é? Dos bispos, não no sentido que o tema tenha sido os bispos, o tema foi o Papa, não é? Mas o Concílio o Concílio Vaticano I, ele não chegou a reunir tudo isso, mas
os convocados chegavam a mais de 900 membros. Na verdade, participaram um pouco mais de 700. Não é? E um dos problemas que houve no Concílio Vaticano I é aquele dos bispos auxiliares, etc., etc. 250 não eram bispos residenciais, não eram bispos titulares, mas, na fase ainda preparatória do concílio, se abriu a possibilidade deles participarem também. Né? Mas não houve nenhum leigo na aula conciliar. Né? Os leigos, tanto os infalibilistas como os anti-infalibilistas, eles atuavam muito fora do concílio na imprensa, né? Lord Atkin, etc., né? Fora do concílio. Sobre a América Latina, eu vou passar por cima, porque isso já é bem mais conhecido. Não é? Só vou fazer duas observações relativamente maldosas, uma em relação a Puebla. Por quê? Porque da Conferência de Medellín participaram 19 leigos e leigas. E os participantes, o total dos participantes eram 249. Se a gente comparar com o Vaticano II, a presença laical em Medellín foi proporcionalmente muito maior do que no Vaticano II, porque tudo somado no Vaticano II, acho que dá o número de 52, algo por aí. Não é? Agora, em Puebla, o número de leigos sofre um salto. 63 leigos, não é? Número alto. Aí eu fiquei meio encafifado com isso e fui olhar a que título esses leigos participavam da Conferência de Medellín. O que aconteceu aqui? Secretário do presidente do CELAM, secretário do secretário-geral, responsável pelos meios de comunicação, etc., não é? Foram colocados como peritos da Conferência de Medellín. A mesma coisa se repetiu em Santo Domingo. Por isso tem a lista aqui em nota de rodapé para vocês olharem com calma. A maioria desses leigos, não é? Eles participaram como técnicos em alguma coisa, não exatamente nos temas tratados na conferência. Não é? Uma outra observaçãozinha aqui maldosa está na página 13 do meu texto. O Frei Beto, naquele livro que o Maurício tem, não é? Ele escreveu aquele Diário de Puebla, não é? Então, numa certa altura, ele diz o seguinte: em princípio, todos os que estão presentes ao plenário teriam direito à palavra, inclusive religiosos e leigos. Não tinham direito a voto, mas tinham direito à palavra. Aí ele diz: hoje, no entanto, 7 de fevereiro de 1979, Dom Alfonso Lopes Trujillo decidiu o contrário. De agora em diante, falam primeiro os que têm direito a voz e voto, ou seja, os bispos. Depois, os convidados e, finalmente, os observadores. Então, até ao direito à palavra que os leigos tinham, né, na conferência, até esse direito foi extremamente limitado. Né? Outros foram limitados porque não... Desculpa, já não na conferência, mas anteriormente à conferência, externamente à conferência. Né? Alguns não puderam participar porque o governo de seus países impediu, não deu passaporte, não é mesmo? Então, do Brasil mesmo, houve alguns casos assim, e acredito que de outros países também. Uma outra coisa interessante que houve em Santo Domingo, coincidiu o período da conferência com o Prêmio Nobel para Rigoberta Menchú, e alguns bispos tentaram fazer pelo menos uma menção a isso, né? E não puderam fazer. Né? Aí alguns
individualmente, acho que os bispos da Guatemala, não é? Que puderam escrever a ela, mas não houve nenhuma menção, e ela era catequista, né? Não era só a vencedora do prêmio Nobel da Paz. Aparecida é bem mais conhecida, não é? O Agenor tem um excelente trabalho sobre a Conferência Aparecida, muito bem informado, etc., né? Agora, voltando ao nosso texto, página 17. José, quedan 7 minutos. 7 minutos. Entre os sínodos diocesanos, há que se mencionar o que o Agenor coordenou na Diocese de Tubarão na década de 60. 80, desculpem. 80. Que é um sínodo que, por uma série de aspectos, não é? Ele supera o modelo a qual nós estamos habituados a pensar em sínodos. Salto tudo isso e vou para as últimas páginas, na esperança de que consiga ler aqui o mais importante. Então, interpelações. Primeiro, no que diz respeito ao surgimento, já falei, não vou falar mais. Sobre o buraco negro, vamos deixar, que agora já foi, inclusive, fotografado o buraco negro, não é? Terceiro, há uma série de modalidades, mas todos eles, no fundo, pertencem ao mesmo gênero, certo? São todos sínodos ou concílios. Então, aquilo que o elemento comum entre eles é muito mais relevante do que o elemento que distingue um do outro. Número 4, quando o Código de Direito Canônico de 83, do cânon 338, faz aquela descrição de concílio, na verdade não está descrevendo todos os concílios, a referência deles são os concílios, medievais, gerais, não é, convocados pelo Papa e controlados pelo Papa. Então, é bom a gente saber disso, né, que estamos trabalhando com um conceito de concílio no Código que é relativo a um tipo de concílio e não a todos os tipos de concílio, né? Já falei sobre aquilo de sínodo perfeito, não é? O de Orange, por exemplo, o de Cartago de 418 e o de Orange de 529 são considerados perfeitos, apesar de terem sido locais, não é? E com reduzida participação. O que é que garantiu a autenticidade do concílio, a perfeição do concílio, segundo essa linguagem? O fato de que as decisões foram recebidas por toda a Igreja. O Alberigo, ele pergunta quais seriam os elementos comuns a todos. Ele diz o seguinte: os sínodos foram celebrados para elaborar um consenso na Igreja a respeito de uma questão sobre a qual este consenso ainda não existia, né? Ou seja, somado e diminuído, o que realmente especifica, digamos, esse tipo de evento eclesial é a busca busca do consenso. Desde Tertuliano se trabalha a representação para dizer o que seria a questão dos sujeitos do concílio, né? E aí eles dizem que o concílio é uma representação da Igreja, né? Não, porém, dizem aí como se chama aqui, o Alberigo, o Ruggeri, etc., né? Não no sentido que os membros são, digamos, democraticamente eleitos para participar, né? Enquanto o concílio é constituído por aquelas... Ele é uma representação da Igreja, enquanto Cristo institui essa representação, né? Aí está de um lado, eu acho, uma abertura, e, de outro lado, um problema, né? Porque aquilo que Cristo institui, se nós pegarmos os textos do Novo Testamento, no caso aqui se trata da questão da capitalidade,
ele institui uma igreja pluriministerial. Ele não institui uma igreja só de bispos, ele institui uma igreja pluriministerial, né? Se nós pegarmos a carta aos Efésios, por exemplo, que já é um estágio avançado, ali nós temos uma boa variedade de ministérios, né? Então, como pensar, talvez, como alargar o conceito de sínodo ou de concílio, né? Contemplando a possibilidade de uma presença plena, não só dos bispos, mas dos outros ministérios, não é? Dentro da igreja. E eu queria terminar com aquela questão da dotação do bispo pela igreja local, né? Então, seria o número 316. Então, termino referindo como a tradição apostólica descreve a atribuição, entrega de um bispo à igreja local. A tradição diz o seguinte: ordene-se como bispo aquele que foi eleito por todo o povo. Uma vez que se tenha pronunciado o seu nome e tenha sido aceito, o povo se reunirá um domingo para a Eucaristia com o presbitério e os bispos presentes, com o consentimento de todos, que esses lhes imponham as mãos, sem que o presbitério tome parte disso. Que todos guardem silêncio, orando em seu coração para a descida do Espírito. Em seguida, um dos bispos presentes, a pedido de todos, impondo a mão, aquele que foi feito bispo, ore dizendo, e vem então a chamada oração consagratória. Aqui nós temos 4 conjuntos de elementos, né? O primeiro, o papel dos cristãos da igreja local na escolha do bispo, né? Então, quando a gente fala que os bispos representavam a igreja em concílio, a gente não pode se esquecer de que aqueles bispos que representavam a sua igreja em concílio tinham, de fato, sido eleitos pela sua igreja para serem bispos da sua igreja, não é? Aí vão dizer, mas isso é democracia. Os modelos eram os modelos da época, o Senado romano, o Sinédrio hebraico, não é mesmo? Depois o modelo medieval. Eu me pergunto, a gente não teria que dialogar mais seriamente com os modelos modernos para se pensar um sistema de representação que realmente abrangesse todos os segmentos, né, da igreja? Claro, é só um chute aí, né? Desculpem, chute. Sabe o que é chute? Os de fala inglesa sabem, né? Um golpe, né? Segundo conjunto de elementos, a função dos responsáveis pelas igrejas vizinhas. Ou seja, a escolha do bispo pela igreja local, ela é feita em comunhão, em contato, em conjunto com as igrejas vizinhas. Então, é uma vivência de uma expressão de uma sinodalidade além da igreja local, é uma expressão da colegialidade, não, desculpe, da sinodalidade intereclesial, né? Terceiro elemento, o novo ordenado. Quem é o novo ordenado? O novo ordenado passa a ser, de um lado, o vínculo institucional da unidade da sua igreja, e ele passa a ser o representante da sua igreja perante as demais igrejas, não é? Então, aqui, ele não é só o vínculo da unidade interno, ele é também o vínculo da unidade com as demais igrejas. O papel do Espírito, que é o agente principal da ordenação, não é? O fato de a igreja local escolher, mas não é ela que ordena, quem ordena são os bispos das igrejas vizinhas, isso exprime que ele é dado também à sua igreja, não é mesmo? Ela não se dota sozinha do seu bispo, não é? Mas ela é dotada nesse processo sacramental, eucarístico, etc. Então, eu concluo, não se trata, evidentemente, de transplantar para a igreja atual um modelo, agora em sentido de procedimento concreto a ser copiado, pois vivemos num contexto histórico, sociológico e eclesial muito diferente.
Trata-se de vivermos... Espera aí. Trata-se de perceber em profundidade, explorar com sabedoria um dado histórico que tem uma eclesiologia subjacente, que nos desafia a buscar e a elaborar eventos e instituições sinodais à luz das grandes noções eclesiológicas do Vaticano II.